Mudei de opinião quanto ao aquecimento para musculação. Salve, salve, lindos e lindas, Lala Refundini na área. E sim, eu mudei de ideia, mudei de opinião. Hoje eu completamente falo o contrário. Quanto ao aquecimento. Aquecimento é aquele que é feito antes da musculação, sabe? E aí, sabe qual é a questão que eu acho mais interessante? É que eu tô vindo aqui fazer esse vídeo para você graças a esse comentário aqui, ó. Percebe? O brother lá no Instagram falou que assistiu um vídeo meu no passado que eu falava uma coisa e agora eu tô falando outra. É exatamente sobre isso que eu quero falar. E antes de aprofundar essa ideia do aquecimento, que possivelmente você pode até ter visto já aqui, mas eu vou fazer mais algumas considerações, eu quero trazer para você uma frase muito interessante de um camarada chamado Nietzsche. Olha só o bigodão dele. Legal, né? Eu adoro esse cara. E ele tem uma frase muito interessante que eu quero ler para vocês, que diz mais ou menos assim, olha que legal, abre aspas, eu jamais iria para a fogueira por uma opinião minha, afinal, não tenho certeza alguma, porém, iria pelo direito de ter de mudar de opinião quantas vezes eu quisesse. Legal, fala a verdade. E também tem uma outra frase que eu já li, como sendo de Freud ou sendo de Pascal, que diz que não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. Que seja. Eu acho isso tudo muito interessante e já te convido a começar a pensar nisso também. Quantas vezes a gente não tem conhecimento de algo e aí defende aquilo com unhas e dentes e depois, olha, as coisas mudaram de figura. Eu acho isso super interessante, principalmente nesse momento que a gente vê aí a ciência avançando com cada vez mais velocidade, nos trazendo cada vez mais informações interessantes. Então, meus lindos e lindas, aquecimento antes do treino faz ou não faz, Laércio? Seguinte, durante muito tempo eu falei que não valia a pena fazer aquecimento porque eu tinha visão do aquecimento, aqueles 20 minutos que sempre são passados nas academias. Se você já fez esse aquecimento de 20 minutos, eu falei segundos antes? São minutos, tá bom? 20 minutos, você já coloca aqui embaixo nos comentários porque olha, isso é natural. Geralmente o professor passa mesmo, tá? Porque o que acontece ali? Você já cansa naquele aquecimento. E aí, se você cansa no aquecimento, meu lindo, minha linda, ficou fácil descobrir que o seu treino vai perder intensidade. Se perde intensidade, você hipertrofia menos, porque o estímulo é importante, certo? Beleza. Então, Lala levantava a bandeira que falava, bandeira, faixa, o que você quiser. Ah, não faça aquecimento. Já vai direto pro ferro. Legal. Porém, depois de um tempo, assistindo alguns cursos, um professor veio com a seguinte ideia, o aquecimento é importante. E aí eu falei assim, vamos ver o que esse cara vai falar. Ele falou assim, é importante porque além de, olha só que interessante, hein? Além de você vasodilatar os músculos que você vai trabalhar e assim você já leva sangue para eles, você também eleva a sua temperatura corporal e isso vai fazer com que toda a atividade enzimática na produção de energia vai acontecer de forma melhor, de forma mais rápida e mais proveitosa. Eu falei, caramba, ele tem razão. Aí ele veio e completou de forma impiedosa. Ele falou assim, exatamente por esse ponto, essas ideias em questão, vocês vão perceber que na grande maioria das vezes, quando você não faz o aquecimento, você consegue cargas maiores e consegue performar de forma melhor no segundo exercício. E isso eu acho maravilhoso. Eu acho muito bom quando se conecta a ciência com a prática. Porque, na verdade, o que vale pra gente é a prática. A ciência, ela coloca no papel o que a gente sente, o que a gente faz ali com o nosso corpo no exercício, no treino e etc. Legal! E aí eu olhei para aquilo e falei assim, caramba, é verdade. Afinal de contas, quando você treina sem fazer o aquecimento antes do treino, concorda comigo que o primeiro exercício, na grande maioria das vezes, você vai performar legal nele, ou na última série, ou então quando você vai para o segundo. E tudo bem. Por quê? Porque o primeiro exercício você fez de aquecimento.
movimento. Ai, meu Deus. E aí, o que muito se vê é os alunos compensando essa ideia com mais exercícios. Ou seja, ao invés de você fazer 3 exercícios, como você usou basicamente o primeiro como aquecimento, então agora você faz 4. E aí, as coisas começam a andar também. Legal. Então hoje eu levanto a bandeira, a faixa, o que você achar melhor, que aquecer antes do treino é importante. Entretanto, meus amores, agora vem o grande X da questão. Você vai aquecer quanto tempo antes? Você vai aquecer pouco. Sabe por quê? Porque é um aquecimento curto, o suficiente, claro, para que você consiga esses benefícios da vasodilatação, o sangue ir para o músculo e também a sua temperatura se elevar. Mas não pode ser demais, porque senão o que vai acontecer? Aí você vai cansar. Não tem aquela famosa ideia que 1 é pouco, 2 é bom, porém 3 é demais? Então. E aí a gente pode pensar em outras teorias também, como o caminho do meio, mediania de Aristóteles, por aí vai. Que seja, vamos voltar? Às vezes eu dou uma viajada, né? Mas eu acho mó legal, porque aí você vai conectando os pensamentos. Gostoso. Então vamos fazer o seguinte. Lárcio, ok, entendi, mas quanto tempo eu faço? Você vai fazer de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos antes do treino do aparelho que você quiser. Lárcio, eu gosto de fazer esteira, faça esteira. Eu gosto de fazer bike, faça bike. Lárcio, eu gosto do transporte, faz o transporte. Lárcio, eu gosto de fazer polichinelo. Mano, faz polichinelo. Então, você vai fazer o que você achar melhor. Mas eu já te deixo uma dica. Coloque esse cardio para você ter um aproveitamento melhor, tá bom? Coloque esse cardio sendo feito com a movimentação do corpo que você vai usar no treino. Por exemplo, quando você vai fazer peito. Se você aquecer em bike, concorda comigo que a vasodilatação vai acontecer na perna, a sua temperatura corporal vai se elevar, mas a vasodilatação vai acontecer na perna, o tronco está parado aqui em cima. Agora, imagina você vai fazer peito, e aí você já aquece naquele transporte aqui, ó. Aí já melhorou, porque você já está movimentando aqui, o nosso corpo ele é super inteligente no sentido de que aquele músculo começou a trabalhar mais, então eu vou mandar mais sangue para ele porque ele está precisando. Aquele outro cara não está trabalhando, então eu vou tirar sangue dele para conseguir alimentar aqui quem está trabalhando. Consegue entender qual é a sacada? Então, se você vai treinar perna, é super legal você fazer aquecimento numa bike. Agora, se você vai treinar peito, vai treinar costas, é interessante, não é obrigatório, mas é interessante que você movimente esse membro ou esses membros, esses músculos que virão a trabalhar daqui a pouco. Beleza? Então fica essa dica para você. De 5 a 10 minutos. Lárcio, mas o range é muito grande. Como 5 a 10? Mano, o seguinte, você tem que sentir que o seu corpo deu uma aquecida e vai depender da intensidade que você faz. Concorda? Se você fizer um HIIT em 5 minutos, mano, já vai ser mais do que o suficiente. Agora, se você sobe na esteira e fica lá no 4 por hora, talvez 10 minutos nem seja o suficiente. Precisa fazer mais. Então vai depender da intensidade, tá bom, meus amores? Então vamos fazer o seguinte, de agora em diante, vamos otimizar o treino fazendo esse aquecimento e também vamos aproveitar essa aula que o Lala trouxe hoje para refletir. Olha, será que eu estou estagnado nos conhecimentos que eu já tenho? Será que vale a pena eu dar uma revisada, talvez trazer coisas novas? Afinal de contas, como diz Descartes, trocaria tudo o que sei pela metade do que ignoro. Hoje a aula veio recheada de frases, né? Espero que você tenha curtido. E quero de você, se você curtiu, se você não curtiu, não faz, tá? Mas se você curtiu, faz o seguinte, me ajuda? Se inscreva no canal, deixa aquele likezão, cola lá no Insta, que vai ser um prazer te receber lá.